200 anos do Senado, as sedes históricas, Palácio Conde dos Arcos, Palácio Monroe e Palácio do Congresso Nacional. Trabalho remoto para servidoras que amamentam no Amazonas. Deputadas mulheres são responsáveis por mais da metade da aprovação de projetos na Câmara dos Deputados. A conquista do direito ao voto, avanços e retrocessos. Você sabia que Pernambuco já foi um país independente do Brasil? O dia 6 de março foi declarado como a Data Magna Pernambucana e desde 2017 se tornou feriado civil. Oi, pessoal! Este ano o Senado está fazendo 200 anos. Foi na primeira Constituição de 1824 que Senado e Câmara dos Deputados foram criados. Eu sou Andréa Alves e este é o Parlamento Brasil, um programa que é feito em parceria com as TVs legislativas de todo o país. A gente traz para você leis, projetos de leis, iniciativas parlamentares que acontecem não só em Brasília e que impactam a vida do brasileiro país afora. Vamos lá? Nesses 2 séculos, o Senado teve 3 sedes. Essa aqui, a mais conhecida e reconhecida internacionalmente, fica no Palácio do Congresso Nacional, inaugurado em 1960, na planejada e construída Brasília. Mas antes da mudança da capital do país para cá, o cérebro das mais altas decisões nacionais ficava no Rio de Janeiro, onde o Senado ocupou o Palácio Conde dos Arcos e o Palácio Monroe. O Senado do Brasil foi criado com a outorga da Constituição de 1824 e por isso dizemos que está completando 200 anos. Mas, na verdade, a primeira sessão do Senado só aconteceu em 1826, no Palácio do Conde dos Arcos, aqui no Rio de Janeiro, então capital do país. O palácio ficava em uma chácara do Conde dos Arcos, último vice-rei do Brasil, e que ia do Areal até essa região do Campo de Santana. Douglas, essa aqui é uma região super importante para essa época do Brasil Império e eu queria que você contasse um pouquinho sobre a história do Senado nesse período. Olha, é importante nós compreendermos como que o Palácio do Conde dos Arcos está inserido numa região de grande importância para a vida imperial. Esse local que nós conhecemos como Campo de Santana, no período imperial, era chamado de Campo da Aclamação. Foi o local da aclamação do primeiro imperador brasileiro e também do segundo. E também foi o local das grandes manifestações populares que permearam toda a vida do segundo reinado. Douglas, aqui nesse prédio, que hoje é a Faculdade Nacional de Direito da UFRJ, também aconteceram votações muito importantes desse período, como foi, por exemplo, a aprovação da Lei Áurea. Exato. Todas as aberturas da Assembleia Legislativa, com as falas do trono do imperador, acompanhou os 2 grandes juramentos da princesa Isabel, em 1860 e 1871. Do plenário do Senado, assistiu-se ao 15 de novembro, a quartelada que derrubou a monarquia semiparlamentar e instaurou a República Presidencial no Brasil. E, ao mesmo tempo, esse Senado também acompanhou as principais decisões do início da República. Neste palácio, já como Senado republicano, ocorreu a posse do primeiro presidente civil eleito pela população, Prudente de Moraes, até Arthur Bernardes foi o primeiro presidente da República a tomar posse na Câmara dos Deputados. No início do século XX, esse prédio, como o antigo prédio da Câmara dos Deputados, a Cadeia Velha, estava bem deteriorado. Senadores e deputados decidem construir um novo prédio para unir as 2 casas do Congresso Nacional. Em 1907, é feito um projeto inspirado no Capitólio americano pelo Heitor de Mello, porém não vai à frente. Então, nos anos 20, enquanto a Câmara dos Deputados constrói o Palácio Tiradentes, o Senado adquire o Palácio Monroe, o reforma e sai desse passado colonial imperial ao redor do Campo de Santana e vai para o que seria a modernidade republicana no final da Avenida Rio Branco. Atualmente existem poucos registros do Palácio Monroe, que ficava aqui, na Cinelândia, no centro do Rio. Ele era um prédio imponente, icônico, que ganhou inclusive prêmio em uma exposição nos Estados Unidos, em que concorreu com outros projetos do exterior. Aqui também funcionou a Câmara dos Deputados, antes de ir para o Palácio Tiradentes. Douglas,
Durante quanto tempo o Senado do Brasil funcionou no Palácio Monroe, que ficava aqui onde agora a gente vê esse chafariz, né? A gente não tem mais registro nenhum físico do Palácio Monroe. Ele abrigou o Senado entre 1925 e 1960. Em 1960, nós temos a transferência da capital federal para Brasília. Mas, durante um curto período de tempo, entre 1937 e 1945, o prédio ficou fechado por ocasião da instauração da ditadura do Estado Novo por Getúlio Vargas. É uma questão sempre espinhosa falar um pouco sobre a demolição do Palácio Monroe. 76 é um ano ainda complexo, que o Brasil ainda vivia um pouco da ressaca do milagre econômico do regime civil-militar. Tá? O governo Geisel, período da construção do metrô no Rio de Janeiro, se insere no milagre econômico. E aí a primeira questão: o metrô não tem a ver com a demolição do Palácio Monroe. Isso é um mito que ficou na cabeça da população carioca e não. Quando o metrô que ligava o centro à zona sul do Rio de Janeiro foi projetado, foi pensado de forma que se desviasse do palácio e não tivesse a necessidade de demolição. Um debate dentro do IPHAN, de certa forma, uma vertente do IPHAN liderada pelo arquiteto Lúcio Costa, vai defender a demolição do monstrengo da Cinelândia. Isso vai dividir o Rio de Janeiro, tá? A imprensa do Rio vai se dividir entre aqueles a favor e contra a demolição do Monroe. No final, os que vão defender a demolição do palácio vão ganhar, o prédio não vai ser tombado. O Senado Federal vai devolver o palácio ao governo federal à época, em 1975, e o presidente Geisel vai ordenar a demolição do prédio, que vai ocorrer em 1976. Então, quando nós olhamos para esse chafariz, que é muito antigo, anterior ao Palácio Monroe, foi comprado por Dom Pedro II em 1871, numa exposição em Viena. Nós pensamos como que o vazio ele fala muito mais do que nós imaginamos, né? E como que o conhecimento desses prédios, o Palácio dos Condes dos Arcos, o Palácio Monroe, o Palácio Tiradentes, o conhecimento dessa memória política é essencial para a preservação. Um projeto de lei no Amazonas quer instituir o trabalho remoto facultativo para as servidoras públicas que estejam amamentando. Em Minas Gerais, a Assembleia apura denúncias de presídio superlotado em que 64 mulheres têm que se revezar para dormir em uma só cela e dividir um banheiro. Veja o que foi notícia nas casas legislativas do país. A penitenciária de Alfenas foi inaugurada em 2008 e recebe tanto homens quanto mulheres. Com capacidade para 194 detentos, hoje tem 511 presos, quase 3 vezes mais. Apenas 3 celas são reservadas para 121 detentas que cumprem pena na unidade. Em uma delas, há 64 mulheres e só um banheiro. E elas precisam se revezar para dormir em turnos de 4 horas, já que também não existem camas para todas. Os dados foram apresentados na audiência pública pelo deputado Luizinho, ex-prefeito de Alfenas e um dos autores do requerimento que pediu a reunião. Para ele, a solução seria transferir as detentas para o local construído para abrigar um centro socioeducativo e que ainda não foi inaugurado. O parlamentar justifica que as vagas nesses centros não são totalmente ocupadas em Minas. Nós temos um prédio muito bem construído na nossa cidade que pode, nesse momento de urgência, atender essas mulheres que estão numa condição subhumana. Não se trata nenhum ser humano, nem animais são tratados dessa forma como está sendo tratado em Alfenas. E não temos muitas alternativas, pois os presídios na região adultos estão todos superlotados. O assessor especial do Ministério dos Direitos Humanos, Nilmário Miranda, esteve no presídio e ficou sensibilizado com a situação das detentas. Ele é favorável à transferência delas para o centro socioeducativo. É a decisão do Estado. Agora, o governo federal que financiou não se opõe, hipótese nenhuma, pelo contrário. Agora, eu espero que o Estado decida por resolver a situação das mulheres imediatamente, não é uma coisa de médio prazo, não. Cada dia que passa aquela situação indigna, para nós todos é uma vergonha. A representante do governo do estado disse que o centro socioeducativo deve ser inaugurado até o início do ano que vem e que o governo não pode transferir as presas para esse local, já que a construção atenderia a uma diretriz específica do Sistema Nacional Socioeducativo. Ela diz que o governo já estuda formas de ampliar o número de vagas para minimizar o problema das detentas no presídio de Alfenas. Estamos trabalhando
trabalhando, em cumprimento aos direitos humanos para resolver essa questão, ampliando as vagas, fazendo as reformas necessárias, as construções necessárias para que isso não ocorra. Isso é uma prioridade do governo do Estado, uma prioridade da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública. A Organização Mundial da Saúde recomenda que, mesmo após a introdução dos primeiros alimentos sólidos, a criança seja alimentada até pelo menos os 2 anos de idade. O leite materno protege de forma eficaz contra a mortalidade infantil. Mas a licença maternidade dura bem menos, de 120 a 180 dias. O projeto de lei da deputada doutora Maiara Pinheiro propõe a implantação de teletrabalho facultativo às servidoras públicas que ainda estejam amamentando após o fim dessa licença. O texto em tramitação na Assembleia define o teletrabalho como atividade realizada de forma remota com o uso de recursos tecnológicos. As servidoras, sejam efetivas, comissionadas e até em estágio probatório, poderão solicitar a modalidade se for compatível com as funções desempenhadas por até 6 meses após o término da licença maternidade. Eu me tornei mãe recentemente e, graças a Deus, eu tenho amamentado o meu baby desde que ele nasceu. Isso devido à licença maternidade. E eu fico mais feliz ainda em saber que eu vou continuar amamentando ele após esse período terminar, porque a minha empresa permite trabalho remoto. Dessa forma, eu sei que o meu filho vai crescer de maneira saudável e eu vou conseguir manter o vínculo entre mãe e filho da melhor maneira possível. A solicitação do trabalho remoto poderá ser feita por requerimento até 30 dias antes do término da licença. Caso as funções desempenhadas não sejam compatíveis, o superior, em conjunto com a servidora, poderá definir mudanças temporárias nas atividades. O benefício só poderá ser negado com justificativa fundamentada. Em casos em que as jornadas excedam 6 horas diárias, o órgão estadual deverá conceder 2 intervalos especiais de 1 hora para garantir o aleitamento materno. O direito previsto no PL também se estenderá ao homem servidor público estadual, caso seja o único ascendente da criança, nos mesmos parâmetros previstos no texto. A parlamentar propôs ainda um projeto de resolução legislativa que cria, no âmbito da Assembleia, salas exclusivas para amamentação, extração, armazenamento e conservação do leite materno. As deputadas federais são responsáveis por mais da metade dos projetos aprovados aqui na Câmara dos Deputados e que depois se tornam leis no Brasil. Isso acontece mesmo com as mulheres ocupando menos de 20% das cadeiras da casa. A bancada feminina da Câmara dos Deputados já aprovou 61 projetos na atual legislatura. Destes, 43 se tornaram leis. Em cerca de 1 ano, a bancada atingiu mais da metade do número de leis sancionadas em toda a legislatura anterior, 78. Embora representem apenas 17,7% das cadeiras da Câmara, uma proporção ainda muito pequena num país em que as mulheres representam 51,5% da população, as deputadas foram responsáveis por relatar 41% das propostas aprovadas no plenário desde 2023. A procuradora da Mulher, deputada Soraya Santos, do PL do Rio de Janeiro, afirmou que reservar espaços para as mulheres nos debates tem que ser uma das prioridades no país. Eu não preciso ter uma funcionária mulher para dizer que eu estou olhando para a mulher, eu tenho que discutir com outra mulher. Eu não posso continuar fazendo legislação sobre a mulher sem discutir com a própria mulher. Quantas vezes a gente vê, às vezes, o partido querer discutir, seja anistia, seja situações que envolvem as mulheres, e não chamam as deputadas para falar desse ponto, como elas enxergam. Então você tem que estar sempre rompendo. Isso é, talvez, a maior necessidade de país. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Longe de achar que isso é um direito da mulher. Estar com mulher na política, em todos os níveis, é uma necessidade de Brasil. Nós não vamos sair dessa desigualdade social sem ter mulheres em todos os espaços. Você conhece a história da nossa conquista ao direito de votar? Nessa matéria especial da TV Senado, você vai ver os avanços e retrocessos que finalmente garantiram que a gente pudesse escolher os nossos governantes
e representantes nas diferentes esferas de poder. Essa reportagem faz parte das comemorações dos 200 anos do Senado. Em 25 de março de 1824, Dom Pedro I outorgou a primeira Constituição brasileira e estabeleceu o voto censitário. Isso significa que o direito de votar era baseado em critérios de poder aquisitivo. A renda exigida era de R$100 mil. Você tirava da sociedade negros e mulheres, que nem eram considerados da sociedade, sobravam os brancos trabalhadores, que os R$100 mil não era tão limitante. Então você tinha um percentual da população que tinha condições de votar. E aí permitia o voto do analfabeto. Com a mudança do Império para a República, surgiu uma expectativa de maior participação política que acabou sendo frustrada. Isso porque a Constituição de 1891, a primeira republicana, proibiu o voto dos analfabetos, aumentou a renda exigida para votar e criou burocracias de comprovação de renda. Ela vem e aumenta a questão censitária, então sai de R$100 mil para R$200 mil. Burocratiza a forma de comprovar isso. A anterior era R$100 mil, era simples comprovar, era mera declaração, ou juramento do seu empregador, por exemplo. A Constituição Republicana vem e fala, não, você tem que criar uma burocracia para comprovar essa renda e, além disso, traz o problema de proibir o voto do analfabeto. E aí a gente cria um gap de quantidade de pessoas que estavam permitidas a votar. A participação de eleitores ao longo da Primeira República diminuiu bastante, de forma significativa. Então, alguns estudiosos chegam a falar por volta de 10%, né, do nosso público eleitor ao longo do Brasil Império, né? E já na Primeira República, que é a tradicional república oligárquica, nós temos menos de 3%, cerca de 2,5%, né, da população eleitora. O voto é obrigatório, direto e secreto. Em 1932, por meio de um decreto que criou a Justiça Eleitoral, o então presidente Getúlio Vargas institui o voto secreto, com o objetivo de inibir fraudes, e concede o direito ao voto feminino. Mas a luta das mulheres pelo voto vem desde o movimento sufragista no século XIX e de organizações de movimentos feministas no início do século XX. Em 1932, quando essa possibilidade é colocada no Código Eleitoral, em 1934 vem para a Constituição, o voto só era permitido para mulheres que exercessem atividade remunerada. Quais as mulheres eram permitidas a trabalhar, a ter autonomia e independência financeira naquela época? Então, mesmo que você permitisse algumas possibilidades de exercer a cidadania para as mulheres, ainda era muito limitada, ainda tinha muitas dificuldades. Só a partir do momento em que o voto se torna também obrigatório para mulheres que a gente vai poder dizer que existe uma igualdade política entre homens e mulheres na questão do voto. Marcada por avanços e retrocessos, a história do Brasil não permite dizer que existiu uma linha ascendente de participação da população em relação ao voto. Dois grandes momentos históricos restringiram a participação política cidadã: o golpe de 37 de Getúlio Vargas, que instituiu o Estado Novo, e a ditadura militar de 1964. Democracia é a aplicação da lei. É a aplicação da lei, a lei foi aplicada. Então não houve retrocesso. Que modifica a lei, então? 37 e 45, apesar do avanço do voto feminino de 32, você tem aí um hiato em que as pessoas não podiam votar, porque as eleições foram suspensas. Em 45, no contexto ali já do desfecho da Segunda Guerra Mundial, você tem uma participação política, mas ao mesmo tempo, por mais que você tenha ali um avanço dos votos e uma ampliação para as mulheres, os analfabetos estavam excluídos desse processo político eleitoral. E ao mesmo tempo você teve várias ameaças de rupturas políticos institucionais. Foi somente com a Constituição de 1988, conhecida como Constituição Cidadã, que os analfabetos voltaram a ter direito ao voto. Também com a Constituição de 88 ficou determinado o sufrágio universal. Declaro promulgada o documento da liberdade, da dignidade, da democracia, da justiça social no Brasil. Que Deus nos ajude que isto se cumpra.
Entre as vantagens do voto universal, podemos destacar a manutenção da democracia, a legitimidade das decisões, a estabilidade dos regimes políticos e a representatividade de grupos sociais diferentes, já que não há um critério de renda para o exercício do voto. Então, o que a gente vê no Brasil em relação ao direito do voto são muitos empecilhos até ele se tornar efetivamente universal. Quer dizer que todos possam exercer a sua cidadania. Isso não significa que todos irão votar. O direito ao voto e a educação política, infelizmente, não andam juntos como deveriam no Brasil. E o futuro do direito ao voto? O voto deve ser facultativo ou obrigatório? A polêmica é antiga e sempre volta à tona nas eleições por causa do grande número de eleitores que deixam de votar. O voto é obrigatório no Brasil desde 1932 e são muitas as expectativas e temores sobre uma possível mudança. A obrigatoriedade do voto e a facultatividade do voto, ela passa por isso, por essa consciência. Se a gente tiver um eleitorado consciente das suas possibilidades, da sua atuação na sociedade, o voto facultativo seria de fácil implementação. Se você entende que não tem essa maturidade, talvez o voto obrigatório seja uma forma de estimular a participação, não a obrigatoriedade de votar em alguém. A nossa democracia ela ainda é muito jovem, nós ainda estamos consolidando a nossa democracia a partir das instituições, a partir do eleitorado, dos cidadãos como um todo. Então, a partir do momento que você permite que o voto seja facultativo, eu entendo que é possível que a gente volte àquele período clientelista. Acredito que ele deva ser obrigatório ainda, porque é o reconhecimento de toda essa história, né? Então, de fato, a gente precisa valorizar a nossa luta e a nossa conquista do direito ao voto. Já que a gente está falando de história, você sabia que Pernambuco já foi independente do Brasil? Veja na reportagem da TV Alep. Você sabia que Pernambuco já foi um país independente? Pois é, no dia 6 de março de 1817, teve início a Revolução Pernambucana, um movimento motivado por ideias republicanas que separou a capitania da coroa portuguesa. O grupo de revolucionários tinha nomes como Cruz Cabugá, José de Barros Lima, Frei Miguelinho e Padre Roma. Juntos, eles decretaram que na nova república as pessoas teriam direitos de cidadania e liberdade de pensamento. Por 70 dias, o país Pernambuco resistiu aos ataques do Império, mas a revolução foi duramente reprimida. E é por conta desse momento tão importante para a história do nosso estado que o dia 6 de março foi declarado como a Data Magna Pernambucana e desde 2017 se tornou feriado civil. Entre as ações comemorativas estão o hasteamento da bandeira do estado no Palácio do Campo das Princesas e a colocação de flores no Monumento aos Revolucionários, localizado na Praça da República. Agora você já sabe, 6 de março é o dia de celebrar o nosso país, Pernambuco. Pernambuco, terra abençoada, uma gente muito bacana e uma natureza exuberante. Bom, o Parlamento Brasil fica por aqui. A gente deixa vocês agora com alguns dos visitantes do Congresso Nacional. Você sabia que mais de 3.000 pessoas vêm aqui todas as semanas? Olha, você sabe que se quiser rever este ou qualquer outro programa da TV Senado, tem tudo na internet, no site da TV ou no YouTube. Até semana que vem, pessoal. Tchau! Gostei muito da visita, era uma atividade que eu estava esperando aqui em Brasília já. Eu estou com essa viagem programada já há algum tempo para minha prova de título. E conhecer todos os espaços de todas as casas é importante para a gente respeitar
e para atos como aquele do dia 8 de janeiro cada vez mais sejam condenados, desconstruídos e que não aconteçam. Quando a gente conhece a cultura, quando a gente conhece a história, a gente aprende a respeitar e a lutar de outras maneiras que não a depredação. Acho que é muito interessante, todos tiveram a oportunidade de vir conhecer, né, nossa raiz, conhecer nosso Brasil, conhecer um pouquinho da história, da cultura, né, conhecer tudo, né? Acho que isso aí é de pai para filho, então eu quero levar o conhecimento para meus filhos, né? Trazer um conhecimento, acho que é muito importante. A democracia é importante e é vital, né? Eu não consigo viver num local que não tenha democracia, né? Democracia é onde como que eu posso dizer, o desejo da maioria é o que prevalece, né? Então acho que tem que ser democracia. As maiores nações do mundo são democráticas, né? Então eu entendo que é importante, sim. A história nossa, do nosso país, né? Acho que é importante a gente saber como é que é, né? Mamãe! Sofia, gostou, Sofia? E aí, Sofia, você gostou? Mamãe, olha. Tá vendo a mamãe? Tá gostando do que ganhou, né, Sofia? Você gostou? Sim, olha. Gostou. O que você gostou mais, Sofia? O que você gostou, Sofia? Tá ficando... Tudo de macarrão. É que tem um negócio que parece macarrão. Aquela... Vocês vieram em nós para pedir o nosso voto. Nós votamos em vocês como voto de confiança. Pense nesse voto, valorize cada voto que vocês receberam e pense no país como um todo. Vamos parar com essa coisa de ficar cada um puxando para o seu lado. Vamos pensar no país como um todo, né? Que no final das contas, assim, todos nós, sejam deputados, senadores, executivo no geral, presidente, que seja, todos nós somos cidadãos brasileiros e assim, estamos aqui para fazer o país crescer, né?